Olá, me chamo Guilherme, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, e por meio deste venho apresentar a produção de essicatas de angiospermos como trabalho avaliativo à disciplina sistemática de fanerógamas. Inicialmente vou introduzir os seguintes tópicos: herborização, que vai consistir então na preparação e prensagem de material coletado para posterior depósito em um herbário. Para então, depositar nesse herbário, é necessário então criar essicatas com essa amostra e com esse material coletado. Essas essicatas, no caso, vão conter amostras de plantas ou algas, que vão ser então presas, secas e fixadas em cartolina de tamanho padrão e com algumas informações básicas. Para posteriormente a isso, elas vão ser então inseridas em um herbário, que vai ser então um local físico, que vai possuir um conjunto de espécies vegetais secas, distribuídas de acordo com o sistema de classificação determinado e sendo utilizado para fins de estudo e até mesmo de apreciação. O trabalho ele vai então possuir algumas etapas de produção, como coleta, prensagem, secagem, triagem e montagem. A primeira etapa, coleta, vai então utilizar alguns materiais para tal fim, como uma régua para medir então o tamanho da amostra, a qual a mesma deve possuir 30 cm, uma tesoura para cortar a amostra, uma caneta e um caderno para anotar informações básicas do local, a chamada então ficha de campo, uma prensa de madeira, a qual vai possuir as amostras de plantas, onde vão estar prensadas nessa prensa com a camada de papelão e em jornal, o qual vai servir para sugar toda a umidade e evitar que o mesmo crie mofo ou fungo, e um barbante ou cordão para amarrar a prensa para que a mesma fique segura e consiga então secar da melhor forma possível. Posteriormente de todos os materiais, foi então coletado a planta em campo, onde foi utilizado logo a régua para medir o tamanho, os 30 cm da amostra, onde deve então possuir alguma amostra floral, alguma flor, para então conseguir ver algumas características anatômicas e morfológicas para a sua classificação. A coleta foi feita em 3 locais dentro do município de Cajazeiras, na Paraíba. Foi feito então 2 dentro da UFCG, no campus Cajazeiras, e uma fora, próximo, como mostra então o mapa. Logo, após e durante a coleta, é feita então preenchida a ficha de campo, onde vai então conter algumas informações das amostras, como família, nome científico, nome popular, localização, onde tem o município, o estado e coordenadas geográficas, alguma observação. Observações geralmente são informações que são perdidas com o tempo após a secagem da planta, a coleta, quem coletou e o número e a data da coleta. Isso é feito então em todas as amostras. Na segunda etapa temos então a prensagem. Na prensagem, então vamos pegar a amostra e vamos então colocar na essicata para posterior ter o processo de secagem. Então é escrito algumas informações como a coleta, quem coletou, o número da coleta e a data. Logo a isso é aberto então um jornal, onde é então fixada a planta, ela é aberta de forma que ela fique com as folhas e a flor bem distribuídas para que então seque da melhor forma possível. E posteriormente a isso, ela é então fechada, colocada uma camada de papelão, colocada a prensa de madeira e amarrada com um barbante. Posteriormente a isso, é feita então a prensa. Então a prensa vai estar de forma adequada, vai estar montada e pronta para a próxima etapa. A próxima etapa, no caso, é exposição ao sol. Foi exposição ao sol, pode também ser colocada em uma estufa para secagem, mas foi exposição ao sol durante em torno de 10 dias cada amostra. Aqui temos algumas amostras como ficaram posteriormente após 3 dias de secagem. As plantas então vão variar, tem plantas que secam mais rápido, outras não. Essas plantas aqui, como eu estou indicando, essas plantas elas no caso têm muita produção de látex, tem muito látex, por isso demoraram um certo tempo para a secagem. Aqui temos então as amostras de plantas já secas, algumas perdem totalmente a cor, outras nem tanto e outras quase não perdem a cor. Isso vai depender então do tipo e a família da planta. Após isso é feita a triagem. Na triagem vamos fazer então a escolha das melhores essicatas. Lembrando que para então ser feita as essicatas é então escolhidas as melhores amostras.
de cada espécie, de cada família, é escolhida 5 amostras. Então, na triagem, vamos escolher a melhor amostra para compor esse kata, a qual então vai ser fixada em uma cartolina ou papel cartão. Posteriormente à triagem e escolha, temos outra etapa, a montagem. Para a montagem, então, temos logo a identificação das famílias dessas plantas. A identificação é feita em 2 tipos. No CROMPST, que é então o sistema de classificação mais antigo, onde então vai possuir a classificação de acordo com números, e o sistema do APG4, que é o sistema de classificação mais atual, onde também vai conter inúmeras espécies de famílias, onde então vamos classificar e identificar de acordo com suas características morfológicas. Elas então foram feitas, identificações foram feitas em laboratório de botânica do campus Cajazeiras da Universidade Federal de Campina Grande, onde então foi utilizado uma lupa, microscópios e outros materiais. Logo, para a identificação foi pega então amostras florais, algumas flores, onde foram cortadas em cortes transversais ou cortes longitudinais, e então foi feita a identificação, analisando então o ovário, os óvulos, os estames, as pétalas e as sépalas e várias outras características, que então vai determinar e classificar essa planta. Então aqui temos o exemplo de Apocynaceae, que foi uma planta coletada. Aqui podemos ver então o ovário dela e os estames dela. Aqui então vem um exemplo de família Acanthaceae, que no caso é uma erva, que também podemos ver o ovário dela, como é súpero, os lóculos onde vai possuir então os óvulos, e aqui também temos estames. E aqui, o nosso exemplo de árvore, a Nonácea, que no caso é a pinha, que possui então 3 pétalas e 3 sépalas, e também foram abertos olhados em microscópio para conseguir analisar e ver algumas características morfológicas para identificação. Posteriormente a essa análise, foi feita então a identificação de acordo então com o sistema de classificação, o APG4 e o CROMPST. Aqui então vemos algumas características. No APG4, exemplo, foi então encontrada a chave H, que possui então as características que correspondem a essa família de planta. Então na chave H são o que? Flores de diclamídeas com corola gamopétala, no caso são pétalas fusionadas com 4 ou mais pétalas e ovário súpero. Aí vemos toda essa classificação, onde cada número ele vai então ligar a outro número e a pessoa vai seguindo esse passo a passo até chegar então à família. Então, plantas sem estípulas foi para o número 30, corola actinomorfa, 85, brácteas não transformadas em nectário foi para 86, estames em número duplo igual ou inferior ao da pétalas, 97, ovário biplurilocular, ou gineceu de alecarpelar, foi por 120, lóculos ovário 4 pluriovulados, 121, estames 5 ou mais de 5, 130, estames 5 a 6, 131, gineceu 2 carpelar, 137, e folhas opostas ou verticiladas, até que então chegou a família da planta, a Apocynaceae. O mesmo foi feito então com o CROMPST, que é outro sistema de classificação mais antigo, onde então foi analisado todas as características morfológicas que possui então nele, onde foi ligando então os números até que chegou à família esperada, a Apocynaceae. Uma diferença também grande é em relação às chaves, onde o CROMPST vai ser chave em números e o APG vai ser em letras. Onde também no APG4 vamos ter então famílias que foram então incorporadas. Aqui vai outro exemplo, no caso a pinha, que é da família Anonácea, o APG4 e o CROMPST. Foi feito então também essa classificação, essa identificação. E aqui também vemos a da erva, que no caso a Acanthaceae. Posteriormente então foi feitas as etiquetas que vão estar dispostas no canto direito da cartolina, onde então vai conter a amostra da planta, a amostra vegetal. Então, vamos ter a família, por exemplo, a Apocynaceae, o nome científico, nome popular, a localização, onde temos a localização também em coordenadas geográficas, o tipo de planta, a observação, se é planta com látex, 5 pétalas, for roxa, atentando a características que então vão ser perdidas com o tempo. A coleta, que está o coletor, quem coletou, o número e a data da coleta.
Aqui então vemos o exemplo da planta a qual se refere a etiqueta. Aqui da mesma forma, família Acanthaceae, nome científico, Acistasia gangética, nome popular, violeta chinesa, localização, observação, trepadeiras reptantes, flores roxas e folhas simples. A coleta 2 foi realizada no dia 25 de 4 de 2023. A próxima, família Annonaceae, nome científico Anona escamosa, nome popular pinha, localização, observação, árvore ou arbusto, folhas simples, 3 sépalas e pétalas, onde a coleta foi realizada pela mesma pessoa, coleta 3, na data do dia 12 de maio de 2023. Posteriormente a isso, vemos então a montagem. Na montagem, então pega uma cartolina, então medida essa cartolina para que então esteja em tamanho padrão, medida então 42 de altura com 28 de largura, e tem também a etiqueta que também tem um padrão, que é de 7 de altura por 15 de largura. Posteriormente a isso, então colocado a amostra da planta seca no meio e então fixa a cartolina, que pode ser de diversas formas, pode ser então costurada, pode ser então usada com a fita, mas no caso foi então pego pequenos pedaços de papel e foi então colado na cartolina. Dessa forma ela ficou fixa, assim como a ficha que também foi colada na cartolina, como podemos ver aqui. Utilizando então uma régua para medir e um lápis para medir também, para usar para contornar. Posteriormente a montagem, elas ficam dessa forma, todos fixos à cartolina, como podemos ver, onde aqui então temos as fitas de papel que foram então presas, todas, e também temos alguns caracteres também foram coladas, aqui também temos as fichas também foram coladas, né, de acordo então com a família. E é isso, obrigado pela atenção.